queria apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente participando dessa live, é o Carlos Henrique. Carlos Henrique, ele é psicólogo clínico, ele é psicanalista, teólogo, palestrante, professor de educação teológica. Esse cara é tudo de bom. É um amigo que a gente guarda no nosso coração e que hoje está aqui com a gente para compartilhar de um assunto muito importante chamado ansiedade, né? Como a ansiedade nos desconstrói. E, Carlos Henrique, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, obrigado aí para a gente estar desenvolvendo e dividindo todo esse conhecimento que você também tem, cara. É muito bom estar aqui com você. E para começar, meu amigo, eu queria citar algumas frases. Uma delas é a seguinte frase: nada é tão lamentável e nocivo como antecipar as desgraças. Uma frase de Sêneca. E uma outra frase que eu gosto muito, do Erich Fromm, que diz assim: somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade. Solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência. Pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil de conquistar. Falando sobre ansiedade, Henrique, eu queria primeiro que você compartilhasse com a gente de que maneira essa pandemia, de que maneira essa reclusão social impactou na sua vida. Compartilha com a gente. Bem, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estou feliz por essa oportunidade, feliz por esse convite que o Márcio me fez, ok? Eu estou meio, vamos dizer assim, meio tímido, porque realmente eu não tenho muita familiaridade com fazer lives. Esse é a primeira de muitos, assim eu creio. Mas vamos lá, a pergunta é: de que maneira o coronavírus impactou minha rotina? Completamente. Na vida da igreja, com relação dessa questão de isolamento social, no trabalho, muitos pacientes se dispersaram em razão dessa pandemia. Na minha vida pessoal, o isolamento interferiu, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um ritmo de vida muito frenético, ok? Então, de uma certa maneira, esse marasmo incomoda um pouquinho. Por mais que você produza em casa, que nem, por exemplo, eu estou dando aula pelo Zoom, estou tirando dúvidas de alunos pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas o fato de você saber que você está sendo obrigado a se colocar nessa posição de isolamento social, eu acho que isso interfere no emocional, porque nós gozamos dessa liberdade. Então, essa dificuldade, essa situação de tolimento com relação ao ir e vir, de alguma maneira isso nos transtorna. Mas nós precisamos ser adaptáveis, né? Então, interferiu em muito, mas a gente vai sobrevivendo. Essa é uma questão interessante que você está falando, porque às vezes nós não somos muito acostumados quando as nossas rotinas são quebradas, quando a gente tem determinadas interrupções da nossa vida, né? E acredito que seja complicado lidar com isso de uma maneira como você controla isso nas suas emoções, da maneira como você controla isso na sua mente. Qual é a dica que você daria, por exemplo, para uma situação como essa? Bem, com relação, vamos pensar numa questão bem científica. Lidar com o isolamento sem se abalar é demasiadamente difícil. Acho que não existe medicamento ou palavra que nos apazigue diante dessa situação. Agora, o que eu sugiro é tornar esse isolamento produtivo. Eu acho que a maneira para aplacar ou minimizar essa angústia é, de alguma maneira, tornar esse isolamento produtivo. De que maneira? Porque se você se restringe, se você está dentro de casa e você fica só vendo filme, vendo televisão, assistindo séries, de alguma maneira isso vai se tornar nostálgico. Então eu acho que esse momento a gente pode transformar o caos em produção. Então o isolamento ele pode se tornar produtivo. Por exemplo, quem gosta de ler, por que não ler? Ok?
De repente, se você tem algumas coisas pendentes dentro da sua casa, por que não investir em colocar em ordem essas pendências? Por exemplo, o pessoal que é universitário, por que não colocar os estudos em ordem? Ok? Quem trabalha com produção de escrita e etc., por que não tirar esse tempo para produzir tudo isso? É óbvio que o fato de você estar nesse isolamento, de repente você não vai conseguir render tanto e produzir tanto. Porque, por exemplo, tirando por mim, eu trabalho escrevendo, trabalho produzindo material, eu não consigo ficar trabalhando nisso ininterruptamente, ok? Então é mais ou menos assim, eu faço isso, me distraio fazendo uma outra coisa, descanso, ok? Depois eu volto àquilo novamente. Então eu acho que cada um vai ter que, à sua moda, descobrir uma maneira de tornar esse isolamento produtivo. Porque eu acho que vai ser muito ruim terminar esse isolamento e você se dar conta que você continuou com as mesmas pendências. Então eu acho que se você puder tornar esse isolamento minimamente produtivo, eu acho que de alguma maneira vai aplacar um pouco as aflições. Nossa, isso engraçado você falar sobre isso. E ontem, até está aqui nos assistindo a Vilma, um beijo para você, Vilma, lá de Brasília. Eu estava até comentando isso com ela, porque no início da quarentena, quando eu comecei a entrar numa situação de isolamento, de reclusão, vamos dizer assim, não isolamento, mas de reclusão, eu me sentia muito improdutivo, né? E eu começava a trabalhar, e eu fiquei pensando assim, caramba, o que eu preciso organizar? E isso é muito sério, porque às vezes as pessoas acham que elas estão numa quarentena e que isso significa a paralisação completa da sua vida. Eu acho que esse momento de paralisação é que amplia ainda mais a sensação de ansiedade, né? Eu acho que uma das coisas que está fomentando muito a ansiedade, eu acho que é a gama de informações, ok? Porque, por exemplo, existem pessoas que elas ignoram a evidência do vírus? Sim, ok? E existem pessoas que auto-enobrecem a questão do vírus. Então eu penso que tudo que é em demasiado, em demasia, eu acho que isso se torna adoecedor. Eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio. Por exemplo, quando a gente pega algumas emissoras de televisão, você vê que elas trabalham muito com a questão da catástrofe. Elas trabalham muito a questão da catástrofe. Elas não falam muito sobre questões de pessoas que se salvam, pessoas que se recuperam, pessoas que mesmo no meio da crise têm procurado uma maneira de lidar com isso. Então, ou seja, isso afeta a animosidade do sujeito. Porque se tem uma coisa que é uma questão para todo mundo, é como a gente lida com a morte, ok? Então, quando a gente se depara com essa evidência de que podemos ser infectados, nosso organismo não resiste e sucumbe, e quando a gente começa a se dar conta que a gente está diante da morte, isso de alguma maneira abala, isso de alguma maneira desestrutura. Então isso faz com que todas as áreas da nossa vida degringolem. É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Não é que eu ignoro a pandemia, porque está aí, ok? Não é porque eu ignoro, a questão não é ignorar a quantidade de pessoas que estão morrendo, não é isso. Não tem como ignorar o óbvio. Mas a gente pode lidar dessa maneira de uma outra forma. Ao invés de lidar dessa maneira desesperadora, nós podemos lidar de uma maneira mais tranquila. Ou seja, que a gente vai morrer, nós vamos morrer. Isso pode acontecer por intermédio da pandemia ou não. A questão é como eu lido com a morte. Então a pandemia, ela simplesmente dá luz a uma questão. O que a morte representa na minha vida? Ok? O que a morte representa? Porque a gente vive quase que a vida toda ignorando a morte. Como se eu não quero me dar conta disso. É como se inconscientemente eu recalcasse essa informação. Eu reprimisse essa informação. Só que quanto mais eu reprimo, mais isso emerge. Porque uma coisa que a gente fala, que a repressão é mais ou menos isso. Imagine um baú
que você coloca naquele baú? Uma quantidade de roupas, uma quantidade de coisas, e aquele baú não comporta. Aí a tampa do baú fica entreaberta e você coloca um peso sobre a tampa daquele baú para impedir com que as coisas saiam. Vamos dizer assim, saiam para fora, essa redundância, ok? A repressão é mais ou menos isso. Não, eu não quero me haver com isso, eu não quero pensar nisso, mas quanto mais eu me nego a pensar nisso, mas eu penso. E a pandemia está trazendo luz a isso. E como as pessoas, no seu todo ou em sua maioria, elas têm uma dificuldade para lidar com a morte ou dar um outro sentido para a morte, elas acabam se sentindo afligidas, desesperadas. Aí vão desenvolvendo uma série de questões sintomáticas, que a gente vai ver nas redes sociais, a crise histérica das pessoas. Isso é muito verdade. Engraçado, porque eu estava vendo uma pesquisa recentemente, e aí eu vi que o Brasil está num alto topo, né, de ranking dos países que mais sofrem com ansiedade. A gente percebe que os jovens, hoje em dia, do nosso país, são jovens que mais utilizam de ansiolíticos para poder fazer tratamento. É igual um AS. Estou ansioso, toma um AS, toma um ansiolítico que você... Enfim, como que a gente chegou a tal ponto? Uma geração de ansiosos? Porque, na realidade, no nosso dia a dia, não se trabalha muito no enfrentamento. Quando a gente vai para a terapia ou para uma análise... Porque qual é o objetivo de uma análise, de uma psicoterapia? Extinguir apenas o problema? Não, porque nem sempre é possível extinguir o problema. É fazer com que o indivíduo descubra uma maneira de lidar com aquilo. Porque eu não sei, eu acho que você já percebeu que você é alguém que reflete na vida. Por exemplo, na vida tem coisas que a gente vai poder mudar e tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Ok? Está aí a questão da reclusão, do isolamento. Tem como a gente mudar isso? Não. Mas a maior questão não é com aquilo que a gente consegue mudar na vida. Porque o que é aquilo que a gente consegue mudar, mudou, pronto, o problema foi resolvido. A questão é aquilo que eu não consigo mudar. Então, aquilo que eu não consigo mudar, eu vou ter que enfrentar. Ok? E nós vivemos numa sociedade que enfrentamento para algumas pessoas é discussão, enfrentamento para algumas pessoas é bate-boca. E na realidade, enfrentamento não é isso. Enfrentamento é você se olhar no espelho, se dar conta de quais são as suas questões, se dar conta de quais são os seus medos e buscar uma maneira de lidar com eles. Se eu não consigo fazer isso sozinho, que eu busque a ajuda de um profissional. Então, de alguma maneira, o medicamento, não é que eu estou querendo levantar a bandeira contra o medicamento, porque tem algumas questões que o medicamento ele é demasiadamente importante para estabilizar o paciente, o indivíduo, para a gente poder trabalhar com ele. Mas para algumas pessoas, esses ansiolíticos se tornou um meio para se anestesiar, fugir da realidade. Ok? Fugir da realidade e não enfrentar. Enquanto a gente vai fugindo da realidade, mais a gente vai se desestabilizando e se desestruturando. Quanto mais a gente vai buscando estofo, estrutura para trabalhar o enfrentamento e lidar com a realidade, mais saudável nos tornaremos. Nossa, muito bom, muito bom. Henrique, existe uma linha filosófica que mostra, tanto filosófica quanto teológica, que mostra que o sofrimento humano ele é proveniente do desejo. A gente deseja o tempo todo, a gente deseja ser feliz, a gente deseja até resolver problemas que ainda nem existiram. A gente deseja, faz parte da transcendência humana, o desejo, desejar do homem. Vou te fazer uma pergunta, é possível domesticar o desejo? Vamos lá, eu vou responder essa pergunta pelo viés da psicanálise, ok? Eu não vou, nesse momento, pensar em desejo. Eu vou falar que, na realidade, a gente tem essa dificuldade porque a gente luta e resiste uma coisa chamada castração, ok? Por exemplo, quando nós somos crianças, nós lidamos muito de perto com uma coisa que a gente chama de princípio do prazer.
A gente lida muito de perto com gozo, a gente lida muito de perto com prazer, com a completude, porque os nossos pais, eles nos abastecem, ok? Eles nos nutrem demasiadamente. Então, quando a gente é criança, muito pequeno, nós ainda não nos havemos com a falta, ok? Mas em algum momento, que isso aí é pauta para uma outra live, em algum momento a gente se depara com a castração. Então a gente transiciona por uma coisa. Outrora a gente estava imerso no princípio do prazer, no gozo, ok? Em abundância, e em um outro momento, quando a gente enfrenta essa ruptura que a gente chama de castração, para a psicanálise, a gente começa a se deparar com a falta, ok? A gente começa a se deparar com o que a gente chama de princípio da realidade, ok? Só que a castração, ela se inscreve na vida de cada indivíduo de uma maneira diferente. Então a castração é importante, sim, para fazer com que a gente se depare com uma falta, ok? E essa falta nos leve a desejar. Porque o que nos torna seres de desejo? A falta, ok? Eu desejo aquilo que me falta. Porque inconscientemente eu tenho um afã de viver a completude, ok? Então, vamos voltar para a pergunta aí. Faz a pergunta novamente, que eu me perdi um pouquinho. Se a gente pode controlar o desejo. A gente deseja o tempo todo. A gente consegue controlar isso? Vamos pegar. Cara, controlar o desejo é uma coisa assim meio quase que impossível. Não tem como controlar o desejo, porque nós somos seres de desejo. Acho que foi aí que eu me perdi. Por exemplo, nós somos seres de desejo. Mas, por exemplo, tem como eu ter tudo o que eu desejo? Não. Então, eu preciso saber lidar com o princípio da realidade. Então, a questão não é controlar o desejo, mas é eu saber lidar quando eu não consigo viver a completude desse desejo, ou seja, eu não consigo a realização completa, ok? Que aí eu preciso analisar por que eu não consegui viver aquela realização, ok? Porque nós vivemos muito num devaneio, ok? Às vezes, a gente sai um pouco da realidade e a gente fica imerso em demasia, na fantasia, e a gente começa a desejar coisas, cara, que estão fora da realidade. Uma coisa que um pensador da psicanálise fala muito, que é um homem chamado Lacan, ele fala que todo sujeito, quando ele começa a entrar em análise, quando ele começa a se dar conta dos seus desejos, do seu eu interior e daquilo que o adoece, ele passa por 3 instâncias, que é o tempo de ver, ok? Porque às vezes a gente vê a vida pela ótica dos outros. Como assim? Eu vivo uma vida que eu acho que eu preciso viver para ser amado. Então eu procuro pintar a minha vida de uma maneira para eu ser aceito. Ok? Então, quando a gente entra nesse tempo de ver, eu começo a me dar conta que o outro é de uma maneira e eu sou de uma outra maneira completamente diferente. E eu preciso aprender a lidar com as minhas qualidades, mas eu também preciso saber lidar com as minhas carências. Então, é o tempo de ver, o tempo de compreender, ok? Que é o tempo que eu vou começar a me abrir para saber lidar, por exemplo. O que eu faço com essa limitação? Eu vou trabalhar para transformar ela em uma superação, ok? É o tempo de compreender e o tempo de elaborar. Não, agora eu sei qual é a minha limitação. É mais ou menos assim, por exemplo. Vamos pegar um texto bíblico. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. E a gente tem que resistir o diabo. O que é resistir o diabo? Enfrentar o diabo? Não. É você se dar conta do que é frágil em você. Isso aqui é frágil. Então eu vou procurar evitar essas situações, porque eu sei que isso pode me levar a uma queda. E você pode levar isso para a sua vida pessoal. Vamos esquecer o viés da fé, o viés da religiosidade. É você descobrir seus pontos fortes e você descobrir seus pontos fracos. E saber que alguns desses pontos fracos
por condicionamento, você vai conseguir transformá-los em pontos fortes, mas talvez não. Então é isso aí, ver, compreender e elaborar. Então tem como eu limitar meu desejo? Não. Eu posso trabalhar nele para que esse desejo não se torne destrutivo. Ao invés de se desejar me levar para o precipício, me levar para o abismo, que esse desejo me leve para uma instabilidade. Eu reconhecer até onde eu posso ir e o que eu não posso fazer. Ok? Nossa, maravilhoso. Interessante. Tá dando para entender? Perfeitamente, perfeitamente. Quero até agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando com a gente e colocando aí a sua mensagem. Muito bom, muito obrigado, viu, pessoal? É muito interessante isso que você está mencionando, porque, por exemplo, num período de reclusão social que a gente está vivendo, o narcisismo proveniente da internet pode ampliar essa nossa ansiedade. Ou, por exemplo, a construção de uma narrativa alheia, ela aumenta, ela pode produzir o aumento dessa ansiedade. Por quê? Porque às vezes a gente está em casa, e foi como você falou, às vezes a gente está em casa e a gente não sabe usar bem o tempo que a gente tem. E aí o que a gente faz? A gente fica, por exemplo, nas redes sociais. Não é que seja errado você estar nas redes sociais, mas às vezes a gente fica não só muito tempo nas redes sociais, mas a gente deseja aquilo que o outro está vivendo. A gente vê, por exemplo, um viajando e eu me desejo estar naquele mesmo lugar, experimentar, ter as mesmas experiências. Às vezes a gente vê um outro sorrindo, brincando, e a gente deseja estar no lugar do outro. Então essa narrativa construída pelo outro, isso pode aumentar de forma destrutiva essa ansiedade que existe em nós. O que você acha com uma visão dentro da racionalidade, da cognição humana? Bem, fez acho que várias perguntas dentro de uma pergunta só, né? Vamos ver se eu me acho aqui. Vamos lá. Bem, a primeira coisa, nós somos narcísicos, ok? Nós somos narcísicos, porque o narcisismo fala desse eu nosso e desse desejo de ser visto e de se preocupar como eu estou sendo visto, que é uma coisa que eu já falei muito pouco no início. Existe uma diferença entre demanda para desejo. Nós somos seres de demanda. Como nós vivemos em sociedade, nós vivemos muito uma relação de objeto e sujeito. Uma relação objetal. O que é isso? É eu me relacionar, por exemplo, com você e me preocupar de como você me vê, sobre o que você pensa sobre mim. Diante do momento em que eu me apresento perante você, como você me vê? Qual é a leitura que você faz de mim? Isso é uma relação objetal, é uma relação onde eu estou preocupado em ocupar um lugar na sua vida. E dentro do meu narcisismo, eu quero ocupar um lugar de privilégio na sua vida. Que você me ame, que você me elogie, que você me afague. Então nós temos isso, nós somos seres de demanda. Ótimo. Só que nós não podemos demandar o tempo todo. E é isso que a rede social faz. A rede social demanda o tempo todo. O que a gente vê na rede social? São pessoas fazendo semblant, ou seja, pessoas mostrando, em sua maioria, né? Porque tem suas exceções, mas as pessoas, em sua maioria, mostrando o lado belo da vida. Ok? Exato. Viagem. Você pode perceber que muito raramente você se depara com alguém colocando uma foto feia no Face. Não, eu nunca vi ninguém postando assim, ó. Ninguém. Ou então colocando a foto de uma parte feia da sua casa. Entendeu? Então, ou seja, nós fazemos semblant o tempo todo. Ok? Então a rede social é um meio que traz essa demanda, tem esse apelo de fazer com que nós mostremos o lado belo da vida. Só que o que a gente precisa perceber? A vida não é só bela, ok? A vida tem o seu lado belo, mas também tem o seu lado catastrófico. A gente está vendo aí, ok? Então a vida não é somente bela. Então, como é que a gente descobre uma maneira para lidar com aquilo? Primeiro, se aceitando, ok? Sabendo que aquela é a vida daquela pessoa,
e você tem a sua própria vida. Gente, se você não aprender a valorizar a sua vida, a valorizar o que você tem, a curtir o que você tem, você não vai ser feliz nunca. Você não vai ter contentamento nunca. A grama do vizinho sempre vai ser mais bela. Então, demanda é isso. É você querer ocupar esse lugar na vida das pessoas. Então, para você ocupar esse lugar na vida das pessoas, sua vida tem que ser tão maravilhosa, e tão bela e tão majestosa como a vida que todos apresentam, ok? Mas nós precisamos saber que a vida de ninguém é só bela. Nós não vivemos sorrindo o tempo todo. A gente sorri, a gente chora. É uma coisa que eu sempre falo. Nós somos sujeitos divididos. Então, nós não somos bons o tempo todo. Nós somos maus também. Não maus no sentido de perversos. Eu gosto muito daquele versículo, né? Alguém chega para Jesus e chama Jesus de bom. Mestre, bom. Aí Jesus diz, não, eu não sou bom. Só existe um que é bom. Deus. Ou seja, ele está falando da sua humanidade. O que ele está querendo dizer aqui? Enquanto humano, eu não sou pleno. Eu tenho as minhas limitações. Então, essa demagogia e essa utopia que se apresenta de que nós somos bons o tempo todo é balela. Nós somos bons e maus. Por exemplo, quando alguém nos faz mal, qual é o desejo que nos assalta em sua maioria? Ou é ignorar, ok? Ou então é pagar com a mesma moeda. Gente, todos nós já vivemos isso e viveremos isso. Então nós somos bons e maus. Então saber lidar com a ansiedade diante de tudo isso é você entender que a vida daquela pessoa é uma e a sua é outra. E se você não consegue estar diante daquilo o tempo todo, não sei se eu consegui te responder, você me corrige, faz a pergunta de novo. Se você não consegue se ver diante daquilo dali sem se angustiar, gente, para de ficar vendo. Saia da rede social. Não fica o tempo todo diante daquilo dali. Porque, gente, rede social é uma coisa. Vida real é outra, completamente diferente. Se eu não te responder, tu faz a pergunta novamente. Não, você tá fazendo exatamente as devidas observações. E eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando... não querendo ser mal educado, mas eu fiquei pensando a respeito de felicidade, porque às vezes as pessoas acham que felicidade é você ter aquilo que você ainda não tem. Mas eu já olho para uma outra perspectiva e penso que felicidade é você querer aquilo que já se tem, é querer aquilo que já se conquistou, é saber olhar para dentro, para o seu universo adquirido, o seu universo conquistado e ser grato com aquilo, gratidão. Eu acho que toda vez que a gente faz isso, a gente se contenta, a gente se torna menos cobrador de nós mesmos, né? Um algoz da nossa própria liberdade e felicidade, e a gente se torna mais livre, até mesmo para construir outras coisas diferentes, mas não com o viés da ansiedade, porque o grande problema é esse, que as pessoas elas entram cada vez mais dentro de um ambiente onde a ansiedade vai tomando conta de si e os problemas, sabe, vai ter uma hora que não tem volta, sabe? Oi, desculpa. Deu uma eu estava falando pro pessoal que deu uma neutralizada aí, não sei se foi a tua rede ou a minha. Volta aí na tua fala final, que eu não peguei, que você falou sobre o conceito de felicidade, que você não pode ser o seu próprio algoz, que você precisa se contentar com o que você tem. Mas o que você falou que eu perdi? Exatamente essa linha de raciocínio. Todas as vezes que a gente entra num viés onde a gente trabalha longe da gratidão e a gente fica na busca desenfreada por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu ainda não tenho, por aquilo que eu olhei do outro, eu me torno algoz da minha própria liberdade. Mas quando eu aceito, eu entro dentro com o viés da gratidão, eu me sinto mais leve, mais livre, até mesmo para outras construções fora do viés da ansiedade. Eu finalizei com isso. É muito interessante essa sua fala, Henrique. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta.
O que no mundo muda? Oi, fala de novo. O que no mundo muda, em nós também mudamos? Vamos lá, você falou sobre felicidade, né? Eu acredito na felicidade, não essa felicidade orquestrada pelos filmes, não nessa felicidade orquestrada por alguns livros de autoajuda, ok? Aonde a felicidade é algo em especial, ok? Eu acho que a definição de felicidade é muito mais ampla, ok? Desculpa. Eu penso que esse estado de completude não existe. Felicidade plena, ok? Olha, eu estou gozando de plena, total e absoluta felicidade. Rapidinho. Quando uma criança nasce, um filho nasce. Quando um filho nasce, eu acho que os pais eles vivem um estado de completude, de completo estado de felicidade. Principalmente quando esse filho é muito desejado. Ok? Ele curte, ele celebra, ele exulta e etc. Mas você já viu que esse pacotinho, ok? Chamado filho, que é uma bênção, ele traz consigo uma série de complicações? Então você já viu que no desenrolar desses cuidados, você já reparou que os pais, eles vivem uma relação de ambivalência? Eles amam ser pais e cuidar daquele filho, e tem hora, desculpa a expressão, é um porre, é chato, é difícil, Jesus dá graça. O contrário disso é o politicamente correto. Entendeu? Então, ou seja, tem como haver uma felicidade plena? Não existe isso. Nós que temos fé, nós acreditamos que essa felicidade completa é um estado espiritual em Cristo. Agora, concretamente, a gente vive momentos de felicidade, ok? Aí eu fiquei muito feliz porque eu passei no concurso, eu fiquei muito feliz porque meu casamento está vivendo um momento pleno, eu estou muito feliz porque meu ministério está fluindo, eu estou muito feliz porque no meu consultório Deus está me permitindo prosperar, ok? Mas em contrapartida, puxa, eu estou tão descontente porque acabei de perder um amigo meu. Poxa, eu estou tão triste porque o mundo está vivendo uma crise e eu estou nesse barco também. Então, essa felicidade dentro de uma redoma de vidro, aonde está todo mundo em trevas e você é o único feliz, eu não acredito nisso, ok? Agora, você falou que no mundo muda... Como é que é? Aquilo que no mundo muda, em nós também mudamos? Muda, com certeza. Nós não somos totalmente produto do meio. Nós temos a nossa singularidade. Então, o que a gente recebe do mundo, a gente transforma, ok? De acordo com a singularidade de cada sujeito. Mas é óbvio que o que no mundo muda, nos afeta também. Agora, quem vai dar o tom do quanto isso vai me afetar sou eu, e o quanto isso vai te afetar é você, ok? Entendi, perfeitamente. Síndrome do pensamento acelerado. A gente vive uma época onde a gente tem que se antenar o tempo todo. Você entra numa rede social, você vê um jeito novo de falar, um jeito novo de ser, um jeito novo de vestir, um jeito novo de viver, bababá. Você vai para uma faculdade, tem que ler. Você está no trabalho, você tem que estar o tempo inteiro tendo que se atualizar. A vida, ela vai te empurrando, você vai crescendo, vai desenvolvendo, e a vida vai te empurrando cada vez mais para um ciclo onde você tem que acelerar muito essa perspectiva para que você possa sobreviver no jogo da vida. É como se fosse uma corrida dos ratos, utilizando uma terminologia de Robert Kiyosaki. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como deixar a sociedade do espetáculo e pensar apenas no essencial? Meu Deus, que perguntas filosóficas, emblemáticas e difíceis. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Vamos lá, vamos pensar aqui. Pai das luzes que não muda. Não, porque você fez muitas perguntas. Meu maravilhoso, cara. Vamos lá. Síndrome do pensamento acelerado.
Eu acho que quando você tem um acúmulo de responsabilidades, quando você tem um acúmulo de atribuições, e essas atribuições exigem muito de você, provavelmente você tenderá a declinar para essa síndrome, ok? É óbvio. Agora, o que você pode fazer? É uma metáfora que eu uso. Por exemplo, eu estou sentado numa poltrona. Essa poltrona, ela tem uma estrutura, ok? Vamos imaginar que essa poltrona, ela suporte uma quantidade de peso. Então, se eu excedo o peso dessa poltrona, provavelmente essa poltrona vai quebrar. Todos nós, dentro do nosso psiquismo, nós temos um limite, nós temos uma limitação, ok? Só que nós, no nosso narcisismo, nós sempre acreditamos que vamos dar conta de tudo, ok? Só que chega um momento que a gente percebe que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, quando a poltrona quebra, qual é a mensagem? Acho que a internet do Henrique está dando uma pequena falha, mas em breve vai retornar. Henrique, me perdoe. Deu uma pequena falha. Você pode voltar, por favor? Deu mesmo. E olha que falando que não tagarela pensando que tá saindo. Vamos lá, vamos voltar para a poltrona. Então, a poltrona, ela suporta uma quantidade de peso. Então, quando eu coloco uma quantidade de peso superior à capacidade dessa poltrona, ela vai quebrar, ok? Que metáfora aí? O que isso tem a ver com a nossa vida? Todos nós temos uma situação limite. Então, quando a gente começa a adoecer, começa a deprimir, começa a desenvolver uma ansiedade muito grande, quando os pensamentos acelerados começam a me assaltar demasiadamente, o que isso está me dizendo? O que o meu psiquismo está me mandando como mensagem? Você não está dando conta de tudo isso. Entendo. Então, se você não está dando conta de tudo isso, desacelera. Senão você vai adoecer e vai tender a enlouquecer. Eu acho que eu te respondi a primeira parte, né? Agora, a frase final, eu acho que eu não te respondi, não. Não, está indo. Final? Por favor, continue. Qual é a frase final que você me passou? Como deixar a sociedade do espetáculo... Como deixar a sociedade de espetáculo e pensar apenas no essencial? Porque, às vezes, no meio de uma confusão de coisas que a gente acha que a gente deveria de estar aprendendo, a gente acaba deixando aquilo que é importante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas pelo menos já vi outras pessoas relatando, é que elas falam assim, poxa, eu fico focando em um monte de coisa e não aprendo a observar aquilo que é importante, que é essencial. Então, é nesse momento que você percebe que está tudo degringolando, que você não está dando conta de tudo, e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a selecionar. Você vai ter que começar a separar o que é secundário do que é prioritário, ok? Não existe uma maneira... Por exemplo, eu não tenho como dizer, Márcio, o essencial para você é isso, e você dizer, Henrique, o essencial para ti é aquilo. Não tem como. Sou eu, você e aquele que nos assiste e fazendo essa seleção. Isso aqui eu não posso negociar. Isso aqui eu não posso abrir mão. É essencial. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava concluindo a minha pós-graduação, minha última pós-graduação, eu estava numa rotina muito frenética aqui na igreja, preparando estudos, seminários, dando aula ali, dando aula aqui, e eu não estava dando conta dos projetos, dos artigos que eu tinha que produzir. Aí o que eu fiz? Eu comecei a selecionar coisas que eu poderia procrastinar. Isso aqui não tem tanta necessidade de eu fazer agora. Então eu vou deixar isso para depois e eu vou priorizar isso. Porque isso, nesse momento, é o essencial. Então é mais ou menos isso. Perfeito, okay? Perfeito. Dentro de uma perspectiva sua, como profissional, principalmente um profissional da área da saúde mental,
como que... qual é o impacto na nossa saúde mental que uma reclusão social ela causa? Desde o início dessa pandemia, que começou a alarmar e etc., a minha preocupação foi essa, entendeu? Minha preocupação foi essa. Cara, o pessoal está numa crise de histeria tão grande e isso vai redundar em depressão, isso vai redundar em síndrome de pânico, isso vai redundar em transtorno de ansiedade. Então, é óbvio que isso vai ter um impacto na saúde mental das pessoas, ok? Vai ter um impacto, como já está tendo. Não tem como dizer, não, isso não vai trazer impacto. Vai trazer, ok? Porque nós somos movidos por resultados, ok? Porque nós demandamos muito, ok? Nós demandamos muito. Então, quando você se depara com todas as coisas que você não pôde conquistar nesse período de tempo, e quando você se dá conta daquilo que você não conseguiu conquistar, ok? Daquilo que você não conseguiu produzir, do tempo, entre aspas, que você perdeu, isso vai, de alguma maneira, nos levar a uma desestabilização. É óbvio que as pessoas que já têm um nível de comprometimento da sua saúde mental, elas tenderão a sofrer mais, ok? Por isso que a minha sugestão é: procure fazer coisas que você goste, porque aquilo que a gente gosta de fazer, Márcio, se torna terapêutico, ok? E o que é terapêutico? É aquilo que você faz, que te alivia, que te harmoniza e que faz com que você fique mais leve. Por exemplo, tem gente que gosta de escrever, vai escrever. Tem gente que gosta de pintar, vai pintar. Tem gente que gosta de cantar, vai cantarolar. Entendeu? Tem gente que gosta de tocar instrumento. Enfim, vai fazer alguma coisa que tenha um tom terapêutico para você. Porque nesse momento, a gente precisa fazer coisas que sejam terapêuticas. Coisas que nos aliviem. Falar com amigo, ligar, conversar pelo Messenger. Tudo aquilo que, de alguma maneira, faz o tempo passar de maneira leve, é terapêutico e nos ajuda. É como se fosse brecando essa possibilidade de um adoecimento. Perfeito, perfeito. Como dentro de uma visão macro da vida humana, do indivíduo, como você vê que a ansiedade ela pode nos desconstruir, Henrique? Bem, sabe o que eu digo? Eu me refiro assim... sabe aquelas construções elementares da vida? As emoções básicas, as criações dentro do âmbito do indivíduo, das emoções, do psíquico humano, que a gente vai conduzindo isso, a vida, quando a gente vai se desenvolvendo e crescendo, e isso nos molda nas nossas relações, isso nos molda nas nossas construções, naquilo que a gente faz a nível de profissão, carreira, sentimento, amor, família, relacionamento de uma forma em geral, né? Como que a ansiedade ela pode nos desconstruir? Vamos lá, Márcio. A ansiedade não é uma coisa ruim, ok? Primeira coisa que a gente precisa é desconstruir. A ansiedade não é uma coisa ruim. Vamos parar de ver a ansiedade como um vilão, como se a ansiedade fosse um bicho de 7 cabeças. Gente, a ansiedade, ela nos move, ok? Ela nos inquieta, ela nos tira desse marasmo. Então, a ansiedade nos leva a sair da comodidade. Então, a ansiedade não é uma coisa ruim, ok? Agora, o que é ruim? É uma coisa chamada transtorno de ansiedade. Ok? O que é transtorno de ansiedade? É aquilo que vem de maneira que você não consegue ter controle, ok? E isso compromete a tua vida, a tua qualidade de vida. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simplório. Você está na expectativa de fazer
fazer a sua prova lá no Detran, prova prática, ok? Aí você, no momento que você entra no carro, ok? E segue todos aqueles protocolos e que você está pronto para dar partida, você é tomado por uma ansiedade tão grande e essa ansiedade para você, ela breca você. Você não consegue dar partida, ok? E isso é uma ansiedade que me adoece, porque aquilo dali está dando luz para um desenrolar de um possível transtorno de ansiedade, ok? Então, a ansiedade, ela se torna um problema quando ela entra nesse transtorno, ela tira a minha qualidade de vida. Por exemplo, eu estou tão ansioso que eu não consigo dormir. Eu estou tão ansioso que eu não consigo escrever. Eu estou tão ansioso que eu não consigo fazer nada que eu fazia comumente em casa. Ok? Então, ou seja, quando a ansiedade está nessa instância, é sinônimo que a poltrona já não está aguentando mais e ela está quase quebrando. Então, isso aponta para um transtorno de ansiedade. Aí eu vou ser repetitivo. O que fazer para possivelmente amenizar? Procurar identificar o que está sendo Acho que a internet do Henrique tem mais uma falhada. Em breve a gente vai voltar. Só um minutinho, pessoal. Henrique, caiu. Você pode voltar, por favor? Faltou luz aqui. Faltou luz aqui, cara. Só Deus na terra dos viventes. Vamos lá. A ansiedade. Vamos voltar para a ansiedade, né? Rapidinho aí. Eu já estou ansioso de estar aqui já. O quê? Já estou ansioso de estar aqui. Eu fiquei ansioso para você voltar. Meu Deus, eu também aqui. Gente, volta, criatura. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. A ansiedade... A ansiedade faz parte da vida. A ansiedade me faz mal quando ela me desestabiliza, quando eu não consigo produzir, quando eu não consigo fazer nada. Ok? Então, deixa eu voltar para uma mesma coisa que eu estava falando no início. O que eu posso fazer para amenizar essa ansiedade? Descobrir o que está potencializando isso. Por exemplo, eu estar em contato com as redes sociais, com os grupos que eu faço parte, aonde está se falando de morte, de caos. Isso está mexendo comigo. Gente, silencia esses grupos e não entra neles. Ok? A melhor maneira de você brecar ou minimizar essa ansiedade é isso. Agora, a ansiedade em demasia vai se tornar um transtorno de ansiedade. Aí, transtorno de ansiedade, você vai precisar da ajuda de um profissional. Porque, por exemplo, o transtorno de ansiedade ou qualquer doença psíquica, a gente diz que é a ponta do iceberg, ok? Então, a doença, ela é um sintoma. E todo sintoma, ele traz consigo uma história. Então, se a pessoa está sintomatizando com ansiedade, com depressão ou com qualquer outro transtorno, o que o psiquismo dele está querendo dizer? Eu estou doente, tem algo que eu não estou sabendo lidar, ok? Então não adianta a gente ficar preso ou rotular o paciente, o sujeito. Não, o caso dele é depressão. Não, o caso dele é transtorno de ansiedade. Não, o transtorno de ansiedade e a depressão é a ponta do iceberg. Mas uma série de outros fatores corroboraram para ele sintomatizar daquela maneira. Então, qual vai ser o papel do profissional? Ouvir aquele paciente para ir identificando aonde foi o ponto de partida para aquele adoecimento. Por isso que nós da área da psicologia ou da psicanálise, nós temos o hábito de dizer que a cura vem pela fala, ok? Mas não é uma fala como você desenrola com um amigo, ok?
Porque quando você fala com um amigo, você tem aquele tom de diálogo, o amigo às vezes se coloca nesse lugar de alguém que detém o saber, então vai trazer para você uma palavra de aconselhamento. Isso a gente chama de catarse, que você está falando para se aliviar com um amigo. Mas o que vai acontecer na terapia vai ser uma anamnese. No início vai ser feita uma série de perguntas, ok? Vai ser feita uma entrevista para a gente ir traçando, que isso não acontece num atendimento só, para a gente ir traçando um perfil daquele sujeito, para a gente ir identificando aonde pode ter sido o ponto inicial para essa questão da ansiedade. Então, por exemplo, quem está tendo muita crise nesse período de isolamento, de reclusão, provavelmente são pessoas que já tinham ou já estavam com alguns problemas na vida dela. E essa reclusão, esse isolamento, foi a gota d'água que faltava para o copo transbordar. Cara, perfeito. E eu já vi muitas pessoas falando exatamente isso. Falou que parecia engraçado que na terça-feira a gente conversou aqui com a Vilma e tocamos no assunto do negacionismo. As pessoas, elas negam não só fatores externos, mas elas acabam também entrando numa via de negar algumas coisas internas, fatores internos. E coisas que estão ali sobressaindo, batendo a porta. E eu acho muito interessante esse assunto que você está falando, porque não adianta ficar negando a existência de problemas. É você objetivar e tentar resolver, analisar. E eu acho interessante uma fala sua, que é objetivar e saber, cara, é isso aqui que é uma das coisas que estão me trazendo excitações exacerbadas, crises, né, que me levam a uma crise de ansiedade, cortar aquilo ali, agir rapidamente para tomar uma decisão e não deixar prolongar mais aquele assunto. Eu achei isso maravilhoso. E, assim, eu só um minutinho, pessoal, que eu acho que o Henrique, a internet dele deu mais uma falhada, só para ele voltar aqui, ele nos acompanhar. Ok, voltou. E, assim... Nessa rede, que boicote é esse? É boicote da nossa live, meu amigo. Vou te falar, não. Que boicote, gente? Mas, Henrique, eu fico muito feliz de ter esse papo com você aqui. Eu percebo, não só pelo conteúdo, né, das informações, mas por todas as pessoas que estão aqui comentando com a gente, conversando e participando dessa live. Como que isso é um assunto que eu acho que não vai ficar em uma live só. Então se prepare. Se prepare, porque a gente tem muito pano para manga para desenrolar aí. São muitas coisas. E eu defendo muito, Henrique, a ideia de que nós, cara, precisamos falar sobre isso. Porque, particularmente falando, uma das ideias que eu tenho do Evangelho de Deus é ensinar as pessoas a viver. Ensinar as pessoas a viver bem, a viver livre de situações que mantêm as pessoas aprisionadas no seu caminhar. E isso é uma coisa assim, maravilhosa, da gente conversar e trazer conhecimento. E eu te agradeço muito por todo o conhecimento que você está trazendo, está proporcionando, dividindo aqui com a gente. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Carlos Henrique, o que é a vida para você? Caraca, vamos lá, para a gente ir fechando, né? Bem, tirando os boicotes da nossa live, tá ótimo. Bem, o que é a vida? Fechou o senhor. Bem, a vida, na minha concepção, pelas coisas que eu leio e por aquilo que eu acredito enquanto profissional da área da saúde, na minha concepção, a vida é plural, ok? A vida não é singular. O que é vida? A vida para mim é isso, 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 isso. Aí eu fecho, ok? Eu fecho o diálogo. É como se eu me colocasse em alguém, na posição de alguém que tem todo o saber, ok? Então, na minha concepção, a vida é plural. Quem dá o tom é cada um. Então, a vida pode ter um sentido para você e pode ter um sentido completamente diferente para todas essas pessoas que estão assistindo essa live. Então, na minha concepção, a vida é plural.
Cada pessoa vai dar o tom para a sua própria vida. Se eu digo que a vida é singular, eu vou fazer com que as pessoas olhem para a minha vida e vejam a minha vida como um exemplo na sua totalidade a ser seguida. Isso não é legal, ok? Quando a gente fala que, pela dinâmica da fé, pela ótica cristã, a fé que a gente professa, nós dois, por exemplo, quando a gente olha para a dinâmica da fé, o que a Bíblia diz? Que nós precisamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo, ok? Mas nós somos sal nessa terra e luz nesse mundo seguindo os parâmetros que a Bíblia nos apresenta. Então, ou seja, é a vida de um outro que opera em mim. Então, por causa da vida desse outro que opera em mim, olha para a minha vida. Porque o que eu estou fazendo não é porque eu sou bonitão. Eu estou fazendo porque a Bíblia me apresenta um parâmetro. E se eu sigo esses parâmetros e você quer professar a mesma fé que eu, siga esses mesmos parâmetros. Ponto. Mas nós precisamos pensar que outras pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé que a gente, vão assistir essa live. Estamos nessa torcida, ok? Então, ampliando o discurso, nós precisamos entender que a vida ela é plural. Cada um vai dar o seu tom e cada um vai viver a vida à sua maneira. A gente só precisa considerar que tem coisas que poderão se tornar destrutivo. Por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa que é compulsiva no vício das drogas, ok? Se ele cheira, se vicia, ou sei lá como é que é o nome que se dá, por exemplo, se ele faz isso, é porque ele tem um gozo ali, ele tem um desejo, tem um prazer, vamos dizer assim, tem um ganho secundário naquilo, ok? Ele está vivendo na íntegra o princípio do prazer. Mas vamos levar esse indivíduo a refletir. Tem um princípio da realidade. E o princípio da realidade faz a gente levar aquele indivíduo a refletir no seguinte: se você continuar vivendo a vida que você está vivendo, essa vida vai te precipitar numa ruína. E será que vale a pena, ok? Você viver esse gozo na sua totalidade e esse gozo te levar a uma autodestruição, ok? Então a gente vai levar o indivíduo a refletir. Agora, eu não posso inibi-lo, ficar com ele 24 horas. Não. A tua vida é muito importante e você não pode se drogar para não morrer. Não. Quem tem que valorizar a sua vida é cada um, ok? Então eu preciso valorizar a minha vida, você precisa valorizar a sua vida e assim vai, ok? Porque a vida, ela tem a sua subjetividade. E a nossa subjetividade aponta para aquilo que a gente é. Então, de repente, a vida, para mim, não tem importância. Então, eu vou viver de qualquer maneira. Não, a minha vida tem importância. Então, eu não vou me autodestruir. Maravilha. Henrique, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram dessa live. Ó, um beijo no coração de vocês.